Bom dia a todos! Hoje iniciaremos mais uma aula de fisiologia, onde o tópico de hoje é sistema nervoso motor, córtex cerebral. Nesta aula nós abordaremos o córtex motor, as áreas do córtex motor e a função do córtex motor no movimento. Então, nós vamos ver, então, o controle cortical da função motora. Tá? Antes de nós entrarmos no córtex motor, nós temos que entender onde está localizado o córtex motor. Aqui nós temos a abertura da parte superior, né, do nosso sistema nervoso central, onde nós vemos o cérebro e diferentes hemisférios do nosso córtex cerebral. Lobo occipital, lobo parietal, lobo frontal. Nós vamos ter aqui ele mostrando o hemisfério esquerdo, não está marcado, mas tem o hemisfério direito. Aqui embaixo nós vemos o cerebelo, que é uma outra estrutura do sistema nervoso central. Aqui nós vamos ter o tronco encefálico e aqui nós temos a medula espinhal. O córtex motor, ele fica nesta região aqui do nosso cérebro, no córtex cerebral. Abrindo aqui mais uma figura, nós pegamos então, marcamos onde está o córtex motor. Ele delimita aqui o córtex motor primário. Então, o que nós vimos aqui em vermelho nessas duas estruturas aqui que eu estou apontando, então é o córtex motor primário. Tá? É o que está relacionado por controlar os nossos movimentos mais robustos, os nossos movimentos mais delicados. Tá? Associado ao córtex motor, nós temos do lado o córtex somatosensorial. O córtex somatosensorial é o córtex que recebe as informações sensoriais e ele processa as informações sensoriais. Existe uma ligação muito íntima entre o córtex sensorial e o córtex motor primário. Muitas das nossas respostas motoras, elas são em decorrência de algum estímulo sensorial, certo? Então, só olhando mais aqui, nós vemos o córtex motor primário, essa área em vermelho aqui, certo? E o córtex sensorial logo ao lado, em verde. Para que serve o córtex motor? E como é que é o controle cortical da função motora, certo? Gente, a maioria dos movimentos voluntários iniciados pelo córtex cerebral é produzida quando o córtex ativa padrões funcionais armazenados nas áreas cerebrais inferiores, como medula, tronco cerebral, núcleos da base cerebelo. Ou melhor, nós temos aqui em cima, nesta região aqui que eu estou marcando aqui, nós temos o córtex cerebral, tá? Ele vai ativar as áreas inferiores, que nós temos aqui representado a medula, e o neurônio motor, que vai até o músculo. Então, ele ativa padrões funcionais armazenados nas áreas inferiores para levar à contração ou relaxamento de um músculo. Então, ele manda um sinal que vai estimular neurônios medulares, que vai estimular neurônios motores, que vai levar à contração e relaxamento. Então, o sinal do córtex cerebral, ele passa pela medula, tronco cerebral, núcleos da base e cerebelo, até chegar na resposta motora que a gente quer. Então, ele utiliza padrões complexos, ele tem uma resposta complexa, né, que utiliza padrões funcionais das áreas cerebrais inferiores. Esses centros inferiores, então, eles emitem sinais que vão levar à contração lá no final dos meus músculos, levando, então, ao movimento de contração, o relaxamento muscular. O córtex motor, olhando ele de cima, gente, como eu falei anteriormente, nós temos o córtex motor primário, que é esta região aqui, e ao lado do córtex motor primário nós vamos ter duas outras áreas, que é a área suplementar e a área pré-motora, que eu explicarei posteriormente.
Mas o córtex motor primário. Como vocês podem ver aqui, o córtex motor primário, ele tem representado nele todas as estruturas do meu corpo. Então, de acordo com a região que eu quero me movimentar ou promover o movimento, eu vou estimular uma área específica aqui do córtex motor primário. A representação dessas áreas no córtex motor primário, ela não é proporcional ao tamanho físico real dessa área do corpo, e sim a quantidade de movimentos que tu tem que fazer, a quantidade de músculos que tu tem que contrair ou relaxar para promover o movimento, visto que a mão é representada bem maior do que o pé, por exemplo, certo? Para que serve então o córtex motor primário? O córtex motor primário, como eu represento aqui, é toda esta região aqui. E ele está envolvido com o início dos movimentos voluntários. Então, gente, o córtex está relacionado com movimentos voluntários. Então, ele inicia os movimentos voluntários que nós vamos desenvolver. Quero correr. Quem vai dar o início do movimento voluntário é o córtex, tá? Estimulação de certas áreas excita grupos de músculo. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer assim, se eu estimular essa parte, essa região aqui que está escrito mão, que eu sublinhei aqui, o que eu vou excitar? Os músculos da mão. Se eu quero estimular os músculos da boca, eu tenho que excitar esta região aqui, onde está relacionado escrito boca. Então, cada parte, como eu disse do início, do córtex motor primário, tem uma representação de alguma parte do meu corpo. Então, continuando o córtex motor, nós verificamos que ao lado do córtex motor primário, nós temos a área pré-motora. Essa área pré-motora, ela está envolvida com padrões muito mais complexos de movimento do que aqueles discretos padrões gerados pelo córtex motor primário. Tá? Então, essa área pré-motora, ela dá uma robustez a alguns movimentos do nosso corpo. Tá? Por exemplo, ela está envolvida com a posição dos ombros e braços para que a mão consiga desempenhar um movimento. O que eu quero dizer com isso? Posição dos ombros e dos braços para que a mão consiga desempenhar um movimento. Vou abrir aqui a imagem de uma bailarina, certo? E vemos que essa bailarina está fazendo vários movimentos com as mãos. Nesta posição que ela está com os braços abertos, a mão dela está para baixo. Nesta posição, a mão já está neste ângulo e aqui nós temos um ângulo ainda maior. Então, como é que ela consegue desencadear esses movimentos adequadamente? Porque nós temos sinais vindos da área pré-motora. A área pré-motora está controlando esses movimentos. Então, gente, a capacidade que a gente tem de desencadear esses movimentos com a mão está relacionada com sinais complexos vindos da área pré-motora. Ela que vai regular a posição dos meus ombros e dos meus braços para que eu consiga desencadear certos movimentos com as mãos. Por exemplo, quando eu vou dar a mão a uma outra pessoa num sinal de cumprimento, a gente normalmente estende a mão à pessoa. Esse movimento de estender a mão à pessoa requer padrões complexos de movimento dos ombros e dos braços, para que consigamos ter adequado movimento de cumprimentar a pessoa. Quem está envolvido com isso? A área pré-motora do córtex motor. Além disso, a área pré-motora, ela também está relacionada
também está envolvida com o desenvolvimento de imagens motoras. O que é isso, falar imagens motoras? Quer dizer que ela vai ver o movimento como um todo, ela vai ver a imagem do movimento. Se eu for botar a perna para frente, caminhar, ela vai ver a imagem de eu caminhando. Por quê? Porque ela vai organizar os movimentos, certo? E quem é que está envolvido? A nossa área pré-motora. É importantíssimo para tu desencadear um movimento adequado, tu ter uma imagem dos teus movimentos. Por fim, essa área pré-motora, gente, ela vai ter uma interligação com o córtex motor primário. Então, ela vai projetar sinais ao córtex motor primário. Então, ela vai informar o córtex motor primário como é que tá essas ações, tá? Como é que tá a imagem do teu movimento. Além disso, essa projeção ao córtex motor pode ser diretamente para ele, então o sinal sai da área pré-motora e vai diretamente para o córtex, ou ela pode passar pelo tálamo e núcleos da base, onde ela vai ser, essa informação vai ser lapidada e vai chegar ao córtex motor primário. Outra área importante do córtex motor é a área motora suplementar. Quem é a área motora suplementar? É essa área aqui em cima, que nós vemos onde está apontado aí, com a seta amarela. Essa área motora suplementar, ela está relacionada com a promoção de movimentos bilaterais, por exemplo, agarrar uma bola com a mão, com as duas mãos. Quando alguém joga uma bola para vocês, o que vocês vão lá? Vocês vão com as duas mãos agarrar a bola para conseguir segurar. Quem é que está envolvida com isso? É a área motora suplementar. É ela que faz com que este braço aqui e este braço aqui se movimentem adequadamente e ao mesmo tempo para que tu consiga agarrar a bola e segurar e manter ela firme, certo? Além disso, gente, essa área motora suplementar, ela tem uma associação com a área pré-motora. Para quê? Para gerar movimentos responsáveis pela postura do corpo e gerar movimentos de posição da cabeça e dos olhos. Então, ela está relacionada com a posição da tua cabeça e dos teus olhos. Eu não estou falando de movimentos involuntários dos olhos, eu estou falando de tu ter a capacidade de movimentar os teus olhos e a tua cabeça voluntariamente. Quem está relacionada com isso? A área motora, né? Suplementar. Continuando, então, o nosso córtex motor. O nosso córtex motor, ele processa a informação, né? Ele vai receber alguma informação de fora e vai processar essa informação para fazer algum movimento. Então, eu preciso pular uma pedra. Então, ele recebeu a informação que existe uma pedra, provavelmente do córtex visual, e ele precisa movimentar os membros, né, as pernas para que eu pule. Tá? Como é que ele manda o sinal até os músculos da perna para que eu consiga pular a pedra? Nós temos vias que mandam os sinais, então vias eferentes, tá? Que sai o sinal, e nós temos vias aferentes que recebem o sinal. Então, o meu córtex visual mandou a informação da pedra. O que nós temos a mandar a informação? Quem chegou? São as vias aferentes do córtex motor. Então, chegou vias do córtex visual dizendo para o córtex motor tem uma pedra. E esse córtex manda informações por vias eferentes para que eu pule a pedra. Quem são as principais vias aferentes? Da onde vêm os principais sinais que entram no córtex motor?
vem da área somatosensorial do córtex parietal, do córtex frontal, do córtex visual e do córtex auditivo. Nós estamos relacionando aqui muitas áreas sensoriais, sinais somatosensoriais, sinais visuais, auditivos. Então, são informações que vão chegar no córtex motor vindas dessas regiões aqui, para que o córtex processe a informação e mande executar algum movimento. Além disso, pode vir do hemisfério cerebral oposto, passando por uma região que a gente chama de corpo caloso, ou pode vir a partir do tálamo, por complexo ventrobasal do tálamo, núcleo ventrolateral, ventro anterior e intralaminares do tálamo, núcleos da base cerebelo. Então, ele pode vir a partir dos núcleos da base cerebelo, passando por essas regiões do tálamo e indo para o córtex motor. Então, ele pode vir das áreas somatosensoriais, córtex frontal, córtex visual, córtex auditivo, núcleos da base passando pelo tálamo ou a partir do tálamo. Então, o que eu quero dizer com isso? As informações elas vão chegar no córtex motor a partir dessas regiões. Essas informações vão ser processadas no córtex motor e ele vai fazer com que ocorra um movimento. Então, ele processando essas informações, ele vai tirar uma informação precisa do que ele precisa movimentar, quais os músculos ele precisa movimentar, e ele vai mandar um sinal dizendo, movimenta tal músculo, contrai tal músculo, para que tu consiga executar o movimento. E quais são as vias eferentes, aquelas que saem? Então, a informação da pedra chegou no córtex motor, tá? Vinda do córtex visual. Ele processou aquela informação e percebeu que ele precisa pular a pedra. Então, agora ele vai pegar essa informação, tá? E vai mandar um sinal através do quê? De potenciais de ação que voltam para baixo no nosso corpo, dizendo pule a pedra. Qual a principal via, então, eferente do córtex motor? É essa via que eu mostro aqui, que é chamada trato córtico espinhal medial ou lateral. Então, o córtex motor, gente, a informação ela vai sair do córtex motor e ela pode ir diretamente para a medula, através desse trato córtico espinhal medial ou lateral, e onde a medula vai enviar, então, sinais para contrair ou relaxar músculos antigravitários ou músculos gravitacionais. Entretanto, o córtex motor pode não mandar diretamente para a medula, pode passar pelos núcleos da base, cerebelo, núcleos do tronco encefálico, indo depois novamente para a medula, novamente contraindo os músculos antigravitários e músculos gravitacionais. Essas estruturas aqui e essa aqui, nós temos outras aulas que nós vamos explicar. Essas duas aqui, principalmente, estão envolvidas com o controle fino do movimento. Nós temos capacidade de desencadear o movimento adequadamente com uma robustez, certo? Mas vai ser a próxima aula. O trato córtico espinhal medial ou lateral, ele está relacionado com movimentos discretos e detalhados, em especial dos segmentos distais das extremidades, como a gente pode ver pelos músculos que eles estão estimulando, contraindo. Ele é o principal via de saída do córtex motor e ele está envolvido com a grande maioria das nossas contrações e relaxamento destes músculos distais. Então, assim, quem é a principal via eferente do córtex motor é o trato córtico espinhal. Esse trato córtex espinhal, então, ele sai lá do córtex motor, ele passa pelo ramo posterior da cápsula interna, tá? Ele vai passar
desce pelo joelho do corpo caloso, indo para o mesencéfalo, chegando na ponte, bulbo e medula espinhal. Esse trato córtico espinhal, ele é dividido em dois: trato córtico espinhal lateral e trato córtico espinhal ventral. Cada um está responsável pela estimulação de determinado grupo de músculos e determinados movimentos. O trato córtico espinhal lateral, ele vai ter o que a gente chama de decussação. O que é decussação? É quando esse trato, essas fibras, elas passam para o outro lado, na junção do bulbo e da medula espinhal. Isso é importante para a função desse córtico espinhal lateral, porque ele vai fazer sinapse com neurônios motores inferiores e ele está relacionado com o controle dos movimentos finos distais, por exemplo, dos dedos. Então, ele passou para o outro lado mais em cima, fazendo com que ele consiga movimentar os membros distais. Ele tem movimentos finos distais. Por exemplo, para uma pessoa conseguir tocar piano, quem é que está envolvido? Esse trato córtico espinhal lateral, porque ela está relacionada com o fracionamento dos movimentos e com os movimentos dos membros distais. Tá? E o outro quem é? O outro é o trato córtico espinhal medial ou ventral. Olhando aqui, o que está escrito aqui? A decussação dele na medula espinhal. Então, ela é mais aqui embaixo, a decussação, fazendo com que isso facilite com que esse trato córtico espinhal ventral haja em músculos mais ao centro. Então, o que ele controla? Ele controla músculos cervicais, ombro e tronco. Tá? Então, ele faz sinapse com neurônios motores inferiores, que vão controlar esses músculos cervicais, do ombro e do tronco. Então, o que ele está relacionado? Com postura e movimentos proximais. Então, o trato córtico espinhal medial está relacionado com a nossa postura e movimentos proximais, porque ele vai controlar a contração e o relaxamento dos músculos cervicais, ombro e tronco. Então, gente, o principal via eferente do córtex motor é esse trato córtico espinhal, que ele pode ser lateral ou ventral. O lateral, ele está relacionado com movimentos dos membros distais e movimentos mais robustos, por exemplo, fracionamento de movimento, tocar piano lateral. E o ventral ou medial, ele está relacionado com a nossa postura, com o controle dos músculos cervicais, ombro e tronco. Certo? Então, o que eu falei até agora? O sinal, ele veio de fora, enxerguei a pedra, tá? Chegou no córtex motor, o córtex motor processou esse sinal e viu que eu tinha que pular a pedra. Ele mandou informações, então, por vias eferentes, até os meus músculos das pernas, fazendo com que eu pulasse a pedra, tá? Então, ele que vai controlar os movimentos. Gente, eu estou falando de movimentos voluntários. Córtex motor está relacionado com movimentos voluntários, certo? Eu sei que eu vou fazer aquele movimento. E para finalizar, nós vamos ver o feedback somatosensorial para o córtex motor, que vai ajudar no controle e precisão da contração muscular. Então, o que quer dizer isso? Que sinais do córtex motor aqui, eles causam a contração, como eu já disse. O sinal saiu do córtex motor,
passou pelo tronco encefálico, medula e foi contrair, chegou lá no músculo, contraiu o músculo, tá? Essa contração, ela vai ativar e vai sensibilizar os nossos receptores sensoriais presentes naquele músculo ou naquele tendão, se por acaso estiver envolvido com o tendão. Que são o fuso muscular, o órgão tendinoso de Golgi e algumas vezes receptores táteis. Esses receptores sensoriais, eles vão mandar uma informação de volta para o córtex cerebral dizendo como é que está a contração, tá? Então, ele vai mandar o caminho de volta, fazendo com que o córtex cerebral possa ajustar essa contração, que a gente chama feedback positivo, tá? Aumenta a excitação do músculo. Por exemplo, eu peguei um objeto e eu não estou conseguindo segurar adequadamente aquele objeto, certo? A contração que eu estou desencadeando, ela é muito pequena. O que meus receptores vão dizer? Ó, córtex não está adequado, precisa segurar mais forte. O que o córtex vai mandar de volta? Ele manda tu contrair mais e aumentar a força que tu está fazendo naquele objeto para conseguir segurar adequadamente, para provavelmente ele não cair. Isso, gente, a gente chama de feedback somatosensorial. O sistema somatosensorial, ele vai te dizer para o córtex motor como é que tá aquele movimento, certo? Se ele precisa aumentar a excitação do músculo para desencadear aquele movimento adequadamente, tá? Isso é o feedback somatosensorial para o córtex motor, que ajuda a controlar a precisão da contração muscular. Então, o que nós vimos nessa aula? Nessa aula, nós vimos, então, que o córtex motor, que está relacionado com os movimentos voluntários, certo? Que ele está relacionado com a robustez dos movimentos. Ele usa muitas vezes a maquinaria presente nas outras estruturas, certo? Então, o sinal do córtex cerebral, ele vai passar pelo tronco encefálico, pela medula espinhal, até chegar no músculo que vai ser contraído ou relaxado para desencadear o movimento. Tanto que se você tem uma lesão medular, o sinal do córtex cerebral não chega mais no músculo e tu não consegue mais desencadear aquele movimento, certo? O córtex motor, ele tem diferentes áreas, cada uma responsável por uma função específica, tá? E no final nós temos uma interligação muito grande entre a área somatosensorial, a área visual, a área auditiva e o córtex motor. A resposta que o córtex motor vai dar é em decorrência de algum estímulo que ele recebeu externo, que foi através dos receptores sensoriais, visuais, auditivos, ou às vezes através do córtex pré-frontal, que ele capta sensações afetivas e emocionais. Então, uma resposta às vezes um pouco mais relacionada ao âmbito afetivo, certo? Então, por hoje nós ficamos aqui. A aula de hoje foi então córtex motor. Muito obrigada e até a próxima.